Olá, gente querida, que bom poder passar por aqui nessa primeira mensagem do ano de 2022. Gente, eu quero aproveitar esse momento para desejar a vocês um ano de muitas conquistas, muito sucesso, muito êxito e principalmente uma vida alinhada com a palavra de Deus. E esse final de ano eu tomei uma decisão orando ao Senhor e eu quero a sua ajuda, porque eu decidi gravar pelo menos uma mensagem por semana a respeito do fim dos tempos. Eu quero estabelecer essa meta de 4 mensagens, no mínimo, sobre o fim dos tempos até o final do ano. E com isso eu vou precisar muito da sua ajuda, para que você divulgue, compartilhe, para que você possa participar com seus comentários e principalmente se inscrevendo no canal. Gente, eu quero falar com vocês hoje a primeira mensagem do ano de 2022 sobre o homem com o cântaro de água. Mas antes, deixa eu lhe dizer uma coisa. Eu já tenho dito com muita frequência e vou repetir. Vocês sabem que o mundo está se preparando para receber o governo mundial, que segundo a Bíblia é o anticristo, o ditador, conforme está escrito na palavra. Vocês sabem que as reuniões que aconteceram no ano de 2021 e as reuniões que estão programadas para o ano de 2022, no Fórum Econômico Mundial, na ONU, vocês sabem que existem 3 coisas que eles estão tratando. A primeira é a necessidade de um governo mundial e eles estão trabalhando fortes em relação a isso. Segundo, a implantação de uma moeda digital. E você sabe o que vai acontecer com isso. Controle absoluto. E em terceiro lugar, a implantação, o surgimento de uma única religião. Que, aliás, o Papa Francisco já está trabalhando muito forte em relação ao surgimento dessa religião, que até nome já tem, Crislã. Gente, a verdade é que os cristãos, não todos, mas muitos estão dormindo, não estão percebendo a velocidade com que as coisas estão acontecendo e Jesus Cristo está às portas. Nós sabemos que o ano de 2022, o ano de 2023, serão anos chaves, anos que realmente serão decisivos para o mundo. Eu não vou entrar aqui nessa questão da pandemia, mas a verdade é que estão usando esse argumento da pandemia para fazer o reset, para fazer um recomeço, usando como argumento o que está acontecendo para a implantação de uma nova moeda, uma nova religião, alegando que o cristianismo é a causa das dissensões, e vocês estão percebendo a perseguição ideológica, a perseguição cultural. Vocês já estão percebendo quanto os líderes com visão globalistas estão trabalhando forte para derrubar líderes que têm essa visão nacionalistas, para que todos passem a enxergar com o todo. Bom, diante de tudo isso que está acontecendo e tantas outras coisas que ainda vão acontecer, eu quero lhe dizer uma coisa. Se você abrir a sua Bíblia, gente, olha só que coisa interessante. No capítulo 14 do Evangelho de São Marcos, eu vou ler apenas o verso 13. Disse assim: de modo que ele enviou 2 dos seus discípulos, dizendo-lhes: ide à cidade, e um homem que leva um cântaro de água vos sairá ao encontro. Seguiu. Gente, eu escrevi um livro, esse livro aqui eu já tenho falado sobre o homem do cântaro de água. E eu penso que o que nós escrevemos, essa revelação de Deus, tem exatamente a ver com o tempo que nós estamos vivendo. Esse tempo de trevas, esse tempo de perseguição, esse tempo onde as coisas estão alinhavadas
para que o anticristo chegue, para que a implantação da moeda chegue, para que a nova religião única, sincrética, seja criada. Esse texto fala exatamente sobre um período de trevas, um período de perseguição. Jesus estava prestes a ser crucificado. Ele sabia que os seus discípulos iam ficar a sós e que logo depois viria a perseguição e que eles não poderiam viver a sós, eles precisariam de ajuda. Então diz a Bíblia que Jesus manda 2 dos seus discípulos à cidade e diz, olha, chegando na cidade, vai sair um homem ao encontro de vocês com um cântaro de água. Gente, há uma figura, a figura do Espírito Santo. O que eu quero dizer para você nesse ano de 2022, a primeira mensagem do ano, nós precisamos do Espírito Santo para vencer as batalhas, para vencermos os confrontos e todos os desafios que estão chegando. Se queremos, se desejamos ter um ano de vitória, um ano de conquistas, um ano de vida abundante, de sucesso, um ano de alinhamento, nós precisamos sair ao encontro, ir ao encontro do Espírito Santo. Sem ele, nós não vamos obter sucesso. Diante do que está sendo preparado, diante do que vai acontecer, as lutas que a igreja vai enfrentar, diante de tudo aquilo que o mundo está se preparando para enfrentar, nós precisamos buscar urgentemente, com toda a intensidade, o poder do Espírito Santo. Nós precisamos nos alinhar com a palavra e dar as mãos ao Espírito Santo. Somente com ele é que nós vamos obter vitória. Somente com o Espírito Santo é que nós vamos obter um tempo de conquista. Se desejamos a vitória, se o tempo de conquista que nós estamos desejando é de fato o desejo do nosso coração, nós não podemos abrir mão da presença do Espírito Santo nas nossas vidas. E quero lhe dizer mais, se desapegue de todas as outras coisas, não vá atrás dessa indústria do humor, dessa indústria da autoestima, do ego, dos coaches tentando massagear o seu ego. Se apegue com o Espírito Santo, busque o Espírito Santo, somente ele lhe conduzirá a um caminho de vitória, a um caminho de conquista. Eu estou passando aqui para gravar a primeira mensagem, terão outras, mas eu quero dizer essa primeira, sobre essa mensagem. É hora de sairmos ao encontro do Espírito Santo. Precisamos dar as mãos ao Espírito Santo. Precisamos nos alinhar com o Espírito Santo. Precisamos buscar o Espírito Santo, se é que desejamos vitória. Precisamos andar de mãos dadas com o Espírito Santo, se é que desejamos vitória sobre a nossa casa e a nossa família. Se desejamos vencer principados e potestades, nós precisamos do Espírito Santo. Nós não vamos vencer o que está para vir com tiradinhas evangélicas, não. Nós não vamos vencer o que está para vir simplesmente postando textos bíblicos. Nós precisamos estar alinhados com o Espírito Santo. O tempo de trevas está chegando. O tempo de luta está chegando. E nós sabemos que muitas coisas ainda irão acontecer. O mundo vai ser sacudido. A instituição religiosa será sacudida. Mas aqueles que estiverem firmes no Senhor, enchendo a sua candeia de azeite, esses estarão preparados e serão usados. Porque numa mensagem posterior eu vou falar que, embora esse tempo sendo um tempo de revelação das últimas coisas, é também um tempo de demonstração, um tempo de cumprimento, um tempo de poder de Deus na vida daquele que deseja buscar ao Senhor de todo o seu coração. Eu quero que essa palavra, desejo que essa palavra fale forte ao seu coração. Erga o seu altar de oração. Busque uma intimidade com o Senhor. Se encha do Senhor. Encha a sua casa de poder de Deus, para que você possa estar firme, para que aquele dia, a volta do Senhor Jesus, não lhe surpreenda. Fique com essa palavra. Que Deus te abençoe, que o Senhor te guarde, que o Senhor te proteja, que o Senhor te conduza a um tempo de vitória, a um tempo de conquistas,
em nome do Senhor Jesus Cristo.